Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar com você conteúdo e significado que vai mudar a sua vida. Parte 14 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. A mais terrível batalha mundial. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 24. Fica conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja online para se conectar e pertencer. Pense mentalmente. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Eu e você não vivemos numa redoma de vidro e nem numa estufa espiritual. Ao contrário, eu e você vivemos num campo minado pelo inimigo. Eu e você vivemos em uma arena de lutas renhidas, de combates sem tréguas. Há uma luta mundial, suprarracial, supraterna, espiritual e contínua. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe tempo de trégua nessa conflagração. Não existe acordo de paz. Existem só duas categorias. Aqueles que estão alistados no exército de Jesus Cristo e Theos, e aqueles que pertencem ao exército do diabolos. De qual lado você está? Quanto a essa matéria, há dois perigos, dois extremos, ambos nocivos à vida da igreja, dos cristãos. Primeiro, subestimar o inimigo. Em segundo, superestimar o inimigo. Antes de falar contra quem devemos lutar, o apóstolo São Paulo deixa claro contra quem não é a nossa luta, a nossa guerra. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Nossa luta não é física, mas espiritual. Muitas vezes os cristãos sofrem terrivelmente por não entenderem contra quem estão lutando. Seria uma tragédia um soldado sair para a batalha de armas em punho com muita disposição para a luta, mas sem saber contra quem deve lutar. É um grande perigo alguém detonar suas armas sem ter um alvo certo. Há muitos cristãos que estão entrando na batalha e ferindo os próprios irmãos na igreja. Muitos cristãos estão atingindo com seus torpedos os próprios aliados em vez de bombardear o arraial do inimigo. Dito isso à guisa de introdução, preciso perguntar: contra quem é a nossa luta? Vou compartilhar 4 pontos: o inimigo, o equipamento, a energia e o encorajamento.
Fique atento e vigilante ao inimigo contra quem lutamos nessa batalha. Efésios capítulo 6, versículos 11 a 13. Revestivos de toda a panóplia Theos, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabolos. Efésios 6:11. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Portanto, tomai toda a armadura, panóplia Theos, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. A Bíblia diz: eu acredito. Eu e você não podemos lutar contra quem não conhecemos. Quer saber quais são as características desse inimigo? Efésios 6, 11, 12 diz que o diabolos, mesmo não sendo onipresente, onisciente e onipotente, tem seus agentes espalhados por toda parte, e esses seres caídos estão a seu serviço para guerrear contra os cristãos, contra a igreja de Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Primeira, o reino das trevas possui uma organização. O diabolos não é tão tolo a ponto de não ser organizado. É o que podemos chamar de a ordem da desordem. Segunda, existe uma estratificação de poder no reino das trevas. O apóstolo São Paulo fala de principados, poderios, príncipes deste mundo de trevas e exércitos espirituais do mal. Existe uma cadeia de comando. Existem cabeças e subalternos, líderes e liderados, quem manda e quem obedece. Terceira, o reino das trevas articula-se contra a igreja de Jesus Cristo. O diabolos e seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela. Eles investigam nossa vida, buscando uma oportunidade para nos atacar. Esse inimigo não dorme, não tira férias, nem descansa. Esse inimigo tem um variado arsenal. Ele usa ciladas, metodeia no grego. Para cada pessoa, o diabolos usa uma estratégia diferente. Ele ousa mudar os métodos, as ciladas. Fique de olho em algumas características desse terrível inimigo. Em primeiro lugar, é um inimigo invisível. Efésios 6, 11 e 12. O diabolos e seus agentes são seres reais, invisíveis. Esse inimigo espreita-nos 24 horas por dia. O diabolos, é como um leão que ruge ao nosso derredor. O diabolos, escuta cada palavra que você fala. O diabolos, vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. O diabolos, é o inimigo espiritual. Você não pode guerrear
contra ele com armas carnais. Ele, o diabolos, não pode ser destruído com bombas atômicas. Ele, o diabolos, age de forma inesperada. Em segundo lugar, ele, o diabolos, é um inimigo maligno. Efésios 6, 11 e 12. A Bíblia o chama de diabolos, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abaddon e Apolion. O intento do diabolos é roubar, matar e destruir. Ele, o diabolos, sabe que já está sentenciado à perdição eterna no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno, e quer levar consigo homens e mulheres. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, ele, o diabolos, é o inimigo astuto. Efésios capítulo 6, versículo 11. Ele, o diabolos, usa ciladas, armadilhas e ardis. Ele, o diabolos, age dissimuladamente como uma serpente. Ele, o diabolos, se disfarça. Ele, o diabolos, se transfigura em anjo de luz. Os ministros do diabolos parecem ser ministros de justiça. Ele, o diabolos, usa voz mansa. Ele, o diabolos, usa muitas máscaras. Ele, o diabolos, tenta enganar as pessoas, levando-as a duvidar da santa palavra de Deus, a Bíblia. Você se lembra lá no Éden, no livro de Gênesis, que o diabo seduziu Eva e Adão? Ele, o diabolos, age assustadoramente como se fosse um leão. Ele, o diabolos, ruge para assustar. O apóstolo São Paulo fala que eu e você precisamos tomar toda a panóplia de Deus, a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a panóplia teós, para que possais resistir no dia mau, poneros, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, esteme. Efésios 6,13. A Bíblia diz, eu acredito, o dia mau, poneros, é o dia de duras provas, os momentos mais críticos da vida, quando o diabolos e seus subordinados sinistros nos assaltam com grande veemência. O dia mau, poneros, refere-se àqueles dias críticos de tentação ou de constante assalto satânico em que todos os filhos de Deus conhecem. Nesses dias, os dias maus, poneros, somos subitamente assaltados sem nenhum aviso, nenhum sinal de tempestade, nenhuma queda do barômetro. O diabolos e seus asseclas ameaçam, intimidam as pessoas com o propósito de destruí-las. O diabolos e seus asseclas atacam com fúria no dia mau, poneros. O diabolos e seus asseclas agem com diversidade de métodos. O diabolo e seus asseclas estudam cada pessoa para saber o lado certo de atacá-la. Você se lembra? Sansão, Davi, Pedro foram derrubados porque o diabolos variou seus métodos, suas ciladas. As forças do mal continuam em ação. Eu e você precisamos estar atentos e vigilantes
para identificá-las. Do contrário, sofreremos sérios danos. Quero que se lembre disso. Alguns destes manhosos ardis malignos e estratagemas malignos são: primeiro, confundir a mentira com a verdade, de forma a parecer plausíveis. Segundo, melhor citar erroneamente as Escrituras. Terceiro, disfarçar-se em anjo de luz. Quarto, induzir seus ministros a fazerem o mesmo, aparentando ser apóstolos de Cristo. Quinto, arremedar a Deus. Sexto, reforçar a crença humana de que ele, o diabolos, não existe. Sétimo, entrar em lugar onde não se espera que entrasse. E oitavo, e acima de tudo, prometer ao homem que por meio de más ações pode-se chegar a obter o bem. Tome bastante cuidado. Em quarto lugar, o diabolos é um inimigo persistente. Efésios 6,13. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O diabolos e suas hostes não ensarilham suas armas. Ao ser derrotados, eles voltam com novas estratégias, métodos e ciladas. Foi assim com Jesus Cristo e os teós no deserto, onde foi tentado. Lucas 4,13. Elias, o profeta, fugiu depois de uma grande vitória. Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Quero que tome bastante cuidado com a sua vida espiritual. Em quinto lugar, ele, o diabolos, é um inimigo numeroso. Efésios 6,12. Paulo, o apóstolo, fala de principados, poderios, príncipes deste mundo de trevas e exércitos espirituais do mal. O diabolos e seus anjos estão tramando, roubando e matando pessoas em todo o mundo. Veja aí essas guerras truculentas. O diabo e seus anjos são numerosos. Não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos com nossas próprias armas. Em sexto lugar, o diabolos é um inimigo oportunista. Efésios 6,11. Revesti-vos de toda a panóplia teós, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabolos. E Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Pense mentalmente, mesmo depois que o vencemos, precisamos continuar firmes, porque ele, o diabolos, sempre procura um novo jeito, um novo método, uma nova cilada para nos atacar. No momento que o cristão deixa de usar toda a panóplia de Deus, a armadura de Deus, ele, o diabolos, encontra uma brecha e faz um estrago. A Bíblia diz em Efésios 4,26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4,27, nem dê lugar ao diabolos. Eu e você podemos ter vitória nessa guerra se usarmos todas as peças da panóplia de Deus.
Eu e você não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. O diabolos e suas hostes buscam uma estratégia, um método para lhe atacar de súbito, sem deixar aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Vou alistar interferências do diabolos na vida do cristão. Primeira, o diabolos furta a palavra de Deus do seu coração. Segundo, o diabolos semeia o joio no meio do trigo. Terceiro, o diabolos opõe-se ao pregador da palavra de Deus, a Bíblia. Quarto, o diabolos intercepta as orações dos cristãos, dos santos da Igreja de Cristo Jesus. Quinto, o diabolos oprime pessoas com enfermidades em todos os sentidos. Sexto, o diabolos resiste à obra missionária liderada pelo Espírito Santo. Sétimo, o diabolos atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o arrependimento ou o perdão. Em oitavo lugar, o diabolos usa a arma da dissimulação. Em nono lugar, o diabolos usa a arma da intimidação. Em décimo lugar, o diabolos age na disseminação de falsos ensinos, falsas doutrinas. Em 11º lugar, o diabolos ataca a mente dos homens. Quero que fique de olho no equipamento que você precisa para essa terrível batalha espiritual. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Efésios 6,14. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Efésios 6,15. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra rema theos. Efésios 6,17. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo listou 6 equipamentos imprescindíveis para eu e você entrarmos nessa terrível batalha espiritual. Quero que aqui agora fica conectado. E ainda mais quer saber quais são esses equipamentos e quer tomar posse deles? Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo fala do cinturão da verdade. Estais, pois firmes, cingindo-vos com a verdade, aletheia, Efésios 6,14. O diabolos é o pai da mentira, João 8,44. Mas o cristão, cuja vida é controlada pela verdade da palavra de Deus, a Bíblia, pode vencê-lo. A máscara da mentira um dia vai cair. O cinturão é o que segurava as outras partes da armadura juntas. A verdade aletheia é a força integrante na vida de um cristão vitorioso. Um homem de integridade com uma consciência limpa pode enfrentar o inimigo sem medo, como Martim Lutero enfrentou seus adversários. O cinturão é o que segura a espada. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade, a Bíblia.
Davi viveu um ano mentindo sobre seu caso com Batseba e tudo começou a ir de mal a pior em sua vida e seu reinado. Há muitos cristãos na prática da mentira, enfanados e sendo enganados, e se você olhar para a vida deles é só desgraça, doenças, tragédias, iras, discórdias, insubmissão e outros sentidos. Ouça agora, em segundo lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre a couraça da justiça. E vestindo-vos da couraça da justiça, Efésios 6,14. Essa peça da armadura, a couraça, era feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço ao peito. A couraça protegia o coração e os órgãos vitais. A couraça é um símbolo da justiça que os cristãos têm em Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. E ainda mais, a couraça ainda pode significar o caráter justo que o cristão exerce em sua vida diária. A Bíblia diz em Efésios 4:24: e vos revistais do novo kainos anthropos, criado segundo Theos, em justiça e retidão procedentes da verdade, aletheia. A palavra de Deus, a Bíblia diz, eu acredito. A couraça representa a vida devota e santa, ou seja, a retidão moral. Sem a justiça de Jesus Cristo e os Theos, a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. Satanás é o acusador, mas a sua acusação não prospera por causa da justiça de Jesus Cristo e os Theos imputada a nós. Paulo diz em Romanos 8:34, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Theos e também intercede por nós. A Bíblia diz, eu acredito. A nossa justiça se posiciona em Jesus Cristo e os Theos. Sem uma justiça prática na vida diária, apenas dá ao diabolos oportunidade para atacar. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo falou sobre o calçado do Evangelho. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Pense mentalmente. Os soldados romanos usavam uma sandália com cravos na sola para lhe dar segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados. Se você, como cristão, quiser ficar firme e de pé na luta espiritual, precisa estar calçados com o Evangelho que nos dá paz com Deus e com o próximo. Você precisa ter pés velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. A Bíblia diz em Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. O diabolos declara guerra
para destruir os homens. Mas nós somos embaixadores do Evangelho da paz de Jesus Cristo e os teós. O apóstolo São Paulo diz em 2 Coríntios 5,18: Ora, tudo provém de Teós, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. A saber que Teós estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a rema, a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão a você. Em quarto lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Esse escudo media 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. O escudo protegia todo o corpo do soldado. O escudo era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário. Você sabia? Uma das armas mais terríveis eram os dardos de fogo, porque não apenas feriam, mas incendiavam. O diabolos lança dardos de fogo em seu coração e mente, mentiras, pensamentos blasfemos, pensamento de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se você não apagar esses dardos inflamados do diabo pela fé em Jesus Cristo, eles acendem fogo em seu interior e você desobedece a Teós. Na aljava do diabo há toda espécie de dardos ardentes. Alguns dardos inflamam a dúvida, outros a lascívia, a cobiça, a vaidade e a inveja. Esses dardos de fogo eram flechas untadas com breu ou com outro material combustível e acesas imediatamente antes de ser lançadas contra o adversário. Não só feriam, como queimavam. Em quinto lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6,17. O diabo ataca a mente. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva e Adão lá em Gênesis, no princípio. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus, o capacete da salvação. Infelizmente, muitos cristãos dão pouco valor à mente, razão, ao conhecimento. Quando Deus controla a sua mente, o diabo não pode levar você a fracassar. O cristão que estuda a palavra de Deus, a Bíblia, guarda a palavra de Deus, a Bíblia, e ama a palavra de Deus, a Bíblia, está afirmado nessa palavra, a Bíblia, não cede espaço às propostas sedutoras do diabolos facilmente. Quero que se lembre disso.
Em sexto lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre a espada do Espírito, Efésios 6,17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Macaria Pneuma, a palavra do Espírito é uma arma de ataque. Essa palavra é a palavra de Deus, a Bíblia. Eu e você vencemos aos ataques do diabolos e triunfamos sobre ele por meio da palavra de Deus, a Bíblia. É pela palavra de Deus, a Bíblia, que saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É pela palavra de Deus, a Bíblia, que os cativos são libertos. A palavra de Deus, a Bíblia, é poderosa, viva e eficaz. Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal e fracassou, mas no momento que usou a espada do Espírito, o povo de Israel, os hebreus, foram libertos. Pedro quis defender Jesus Cristo com a espada e ainda atingiu a orelha de Malco e fracassou. Mas, naquele momento, quando o apóstolo São Pedro brandiu a espada do Espírito, Macaria Pneuma, multidões se renderam a Jesus Cristo, Rios Theos. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto usando a espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia. As viagens do apóstolo São Paulo, pregando o evangelho de Jesus Cristo, plantando igrejas e arrancando vidas da potestade do diabolos para Deus, é uma descrição eloquente de como ele, Paulo, usou a espada do Espírito, Macaria Pneuma. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente pronto a tomar toda a armadura de Deus para a terrível batalha espiritual? E ainda mais, se sente preparado a entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo? Você sabe, a solução para a sua alma é Jesus Cristo. Você sabe, Jesus Cristo pode salvar. Você sabe, Jesus Cristo é a única esperança. Venha, venha, venha aqui agora para Jesus Cristo. No momento de decisão, em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva, muitos benefícios advirão. Quero que se lembre disso